Mas a educação infantil é algo que tem assim, que eu tenho amor, que eu tenho paixão, que eu amo realmente, e é algo que eu faço gostando. E eu tô até com a roupinha da educação infantil, modelo de farda, né? Porque é aquela roupa que a gente senta no chão, não dá para a professora da educação infantil estar com as unhas enormes, um monte de anel. E por quê? Porque a gente pode machucar as crianças. Então, partindo dessa ideia, olha aí quem gosta. A Alexandra gosta, a Tassiliana gosta, a Adriana, a Suzy ama educação infantil, Cristiane, Jussi Cleide, olha a Jussi aqui comigo, que bom. Daiane, a Deusalina. Gente, educação infantil é realmente maravilhoso. E é algo que a gente faz com muito prazer. Quem realmente gosta, fica nessa aula até o final. Quem não gosta, quem vê que não vai se identificar, por favor, você pode e tem a permissão de sair da nossa aula. Por quê? Que eu digo isso? Porque ser professora da educação infantil precisa realmente gostar e ter uma dedicação. E não é fácil, mas é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Por quê, gente? Porque a gente faz, porque lidar com criança é realmente para quem gosta, para quem realmente quer realmente trabalhar com criança, porque não é fácil. Não é fácil. E eu vou aqui apresentar justamente o meu slide para a gente começar. Hoje vai ser aquela aula que a gente vai falar sobre o início, como tudo começou, por que ser professora da educação infantil, qual a importância, e aí qualquer dúvida vocês podem sim me perguntar, certo? Apresentar aqui a nossa janela, vocês me digam se estão visualizando, tá? Cuidado só para vocês não apresentarem aí nada, porque aí vai sair a minha janelinha, tá? Então é só ter cuidado para não clicarem em alguma. Todo mundo tá vendo? Tá dando para ver, gente? Vou acompanhar aqui o chat. Tá dando para vocês verem? Sim. A Ciliana disse que sim. É um desafio prazeroso. É isso aí mesmo. Concordo plenamente. Eu sou Loudemar de Almeida e estou usando a conta do meu filho. Tá, sou professora. Parabéns. Boa noite, gestora. Eu gosto muito de estar presente, participando, mas a minha internet está péssima. Que pena, né, gente? Também tem essa questão. Pessoal, formação. O que é que a gente vai ver? A gente vai falar sobre a alfabetização na educação infantil. Por quê? Porque ainda parte da mente de muitos professores, infelizmente, acharem que a educação infantil não é para alfabetizar. E, infelizmente, está super enganado. A educação infantil é a base. Eu sempre uso essa fala. A educação infantil é o início de todo o alicerce de uma casa. Se o alicerce da casa tiver ruim, tiver com defeito, infelizmente, quem é prof do fundamental vai pegar esse aluno com defeito. Então, as professoras da educação infantil, para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, é o pilar da educação. É todo o processo mais importante, vamos dizer, a coluna, a base da educação, está justamente nas professoras da educação infantil. Então, eu quero começar tirando o meu chapéu para você que está aqui comigo hoje, assistindo essa aula e querendo aprender um pouco mais sobre a educação infantil. É justamente você a primordial, o pilar, o processo e a base da educação infantil. E nesse curso nós vamos aprender sobre alfabetização, sobre relatório na educação infantil, a gente vai fazer passo a passo, vamos tirar nossas dúvidas, então amanhã, principalmente amanhã, é preciso que vocês estejam com papel na mão para a gente tirar muitas dúvidas e eu vou também estar contribuindo com vocês. Planejamento e BNCC, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento, como planejar e tirar essas dúvidas. Mas, para a gente começar, a gente vai falar sobre a formação do educador na educação infantil, que realmente desempenha um papel crucial, que é o desenvolvimento das crianças. Perceba, eu estou com criança no fundamental que está com dificuldade de leitura, eu estou com criança que está com dificuldade em aprender a ler, a escrever.
Qual foi a dificuldade dessa criança? Qual é o problema dessa criança? É justamente a base que foi lá na educação infantil. Ou muitas vezes não estudou, porque os pais não valorizam a educação infantil. Infelizmente, é uma realidade. Então, não estudou, ou simplesmente, né, infelizmente, o pai só deixou para colocar lá com 4, 5 anos, que é justamente a obrigatoriedade, como diz a legislação. Porém, que quando a criança ela começa desde a primeira etapa, que é lá na creche, até o infantil 5, e com certeza tem bons professores, bons profissionais, ela consegue desenvolver a sua potencialidade e as suas habilidades. E para ser um bom professor, um bom profissional, é preciso que a gente aprenda a nossa base na educação infantil, que não é só banhar a criança, que não é só limpar cocô de criança, xixi de criança, mas a base da educação infantil é muito importante e primordial. Por quê? Porque é a partir dela que a criança ela vai desenvolver a sua psicomotricidade, ela vai começar a desenvolver habilidades e competências que serão significativas lá para o ensino fundamental. Então, a combinação das diretrizes, quais são essas diretrizes, Raquel, que a gente precisa aprender? Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares nacionais, também tem o currículo da educação infantil e a LDB, que é de extrema importância, que infelizmente ainda é uma realidade de muitos professores não quererem aprender e conhecer e saber mais sobre a LDB, que é justamente o que eu costumo falar da Bíblia do professor. É aquilo que vai nos defender, que vai ser nossa fundamentação. Ela vai nos defender de algo, de qualquer situação, de uma mãe, de um pai. A gente está respaldada pela LDB quando a gente realmente conhece e trabalha dentro dessa legislação. E aí o professor ele tem uma grande responsabilidade. Quem já ouviu, colocar aí no chat para mim. Você mesmo já falou, eu sou psicóloga, sou mãe, sou enfermeira, sou tudo, sou pai. Quem já fez esse comentário para si mesma, coloca aí no chat. Quem já comentou assim, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira. Quem se sente dessa forma? Como professora. Coloque aí no chat para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Por favor. Eu não estou sozinha e vocês não estão dormindo, tá? Fiquem comigo. Pronto, a Jússi, a Francirene, a Alexandra, eu, Ana Raquel, já falei muito isso. A Cícera, fala sempre. Gente, é uma realidade. É uma realidade enorme que infelizmente, nós somos desvalorizadas ainda e, infelizmente ou felizmente, nós somos pai, mãe, prof, psicóloga, socióloga, nós temos tudo isso. E toda essa base vem lá dos conhecimentos pedagógicos, onde quem faz pedagogia sabe que você estudou o desenvolvimento da criança desde o início do ventre. Então, tem coisas que, mesmo eu falando da responsabilidade, do desenvolvimento da criança que está sobre nós, mas, infelizmente, tem coisas e tem situações que não dependem da professora e que veio lá do processo de desenvolvimento da criança, lá no ventre da mãe. Então, tudo isso conta com o processo de aprendizagem, porque lá nesse processo de desenvolvimento da criança, existem vários fatores que ocorrem e que, infelizmente, prejudica ou atrapalha esse processo de desenvolvimento da criança. Mas nós, como psicólogos, como enfermeiros, né? Sou dentista e outras coisas a mais. Olha aí, a Deusalina falando que ainda é dentista, gente. Olha aí, ela até a cara das crianças ela olha. Todas nós somos todas as profissões, verdade, Camila? E além de sermos todas as profissões, deveríamos sermos a mais valorizada de todas, porque justamente nós representamos todas elas. Justamente a Francilene, a Laís, todas vocês se sentem assim. E a gente ainda tem que entender e compreender as particularidades das crianças e as necessidades delas. Tem muitos professores que são tipo assim, quem se identificar com o que eu vou falar diz eu sou assim. Que olham a criança
se trabalha na creche, vê uma criança passando necessidade, aí já vai fazer a cesta básica, já vai correr ali para organizar, fica com o coração na mão, às vezes não dorme direito pensando na criança, que sabe as situações difíceis que ela está passando em casa. Então, realmente, é a sensibilidade do professor da educação infantil. Ele pensa o tempo todo em seus alunos. E ele não consegue deixar seus alunos num cantinho sozinho, pensativo, tristes, né? Sozinhos, ociosos. Ele está ali o tempo todo tentando suprir essa necessidade. E o que me preocupa é quando o professor ele não faz isso. Ele não olha, ele não tem essa sensibilidade para o aluno. Então, se ele não tem essa sensibilidade, se você não tem essa sensibilidade hoje, você esteja no lugar errado. Talvez a educação infantil não seja, e talvez você descubra hoje, que a educação infantil não seja realmente aquilo que você deseja ou que você sonha como professor. Mas, se você tem essa sensibilidade, você sente realmente essa necessidade de ajudar as crianças, de estar ali o tempo todo, de ter esse olhar, você está no lugar certo. Prática reflexiva é outra questão que o professor da educação infantil, ele realmente precisa ter. É essa prática reflexiva, a capacidade dele tentar abordar estratégias e ter estratégias para resolver o problema do aluno. Ele viu o aluno no cantinho, sozinho, não interage, não brinca, se sente ali talvez sofrendo por alguma situação delicada em casa. Então, o que ele vai buscar? Estratégias, habilidades, ele vai trazer abordagens que vão justamente ajudá-los nesse processo. Então, é justamente isso. A Sus colocou, acredito que no infantil é um olhar encantador, justamente. É um olhar encantador, porque a gente fica encantado pelas nossas crianças. E aí, gente, tem justamente essa questão do olhar reflexivo. E aí eu trago a legislação educacional hoje. O que a gente vai aprender na nossa aula hoje? Que a legislação educacional, ela tem justamente uma forma específica de entender a creche e a educação infantil. Quem consegue me dizer que realmente tanto a creche como a educação infantil, ela está separada? Ah, mas separada como? Bom, a BNCC, ela traz as habilidades de 0 a 5 anos, ela não separou. Mas existe uma separação ainda no nosso sistema educacional, que é justamente creche, não é obrigatório. É só se a mãe quiser, entendeu? Ela vai lá e deixa a criança. Mas a pré-escola, a partir de que idade é obrigatório? Quero saber se vocês estão aí craque na legislação. A partir de qual idade? A partir dos 4 anos de idade, a criança tem ali a obrigatoriedade de estar na escola. E aí, quando isso não acontece, a gente precisa falar, como estamos falando de legislação, do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é dever e obrigação dos pais manter os filhos na escola. Então, a criança tem direito à educação, e a gente vai falar isso hoje sobre a Constituição Federal. Lá no artigo, muito bem, Jússi, 4 anos. Lá no artigo 208 da Constituição Federal, ela estabelece que o atendimento em creche para a escola é direito da criança até 5 anos de idade. E é dever do Estado proporcionar esse atendimento gratuito e com qualidade. Percebam, ainda existe a ideia de que a creche, infelizmente, ela não é obrigatória, mas a Constituição, ela está dizendo que a creche ir para a escola é um direito da criança. Então, é direito da criança estar realmente na creche. E na creche, que muitos pais dizem assim, eu não vou colocar, porque a criança vai só brincar. Na verdade, não é. Porque quem é professor da educação infantil sabe que toda brincadeira é direcionada. Vocês sabem como fazer esse processo do brincar e a criança desenvolve suas habilidades brincando. Mas um brincar que é realmente com um olhar encantador, como falou aqui a Suzy, com um olhar encantador. E aí, dentro dessa legislação, ela fala justamente isso, lá na Lei 9.394 de 96. Isso é uma questão de concurso público
Então, realmente, quem quiser anotar essa questão vai te ajudar. Porque em concurso público sempre cai essa questão de qual é a obrigatoriedade, que realmente está dividido, a creche até que ano, a pré-escola é a partir de tal ano, e muitos professores se atrapalham na resposta. Então, deixa eu responder para vocês nessa legislação, que fala justamente que a educação infantil, como a primeira etapa da educação básica, dividida em creche. Olha a creche. Até que idade a creche? Até 3 anos. 3 anos, tá? De 0 a 3 anos. E a pré-escola, para vocês não se atrapalharem, nunca mais esquecerem, de 4 a 5 anos de idade. E qual é a lei? A Lei 9.394, de 96, justamente a LDB. Justamente, a aprendizagem melhora muito de forma lúdica, verdade, Marlete? Olha a Marlete aqui de novo, saudade. Ela é voltada para o desenvolvimento integral da criança, considerando o quê? Aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Porque que lá no começo eu fiz essa abordagem para vocês de que nós somos tudo isso, psicólogo, enfermeiro, dentista, né? Como falou a deusa Alina. Nós somos tudo isso, por quê? Porque a própria lei, ela faz justamente isso, que nós precisamos considerar aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. E aí, dentro dessa perspectiva, infelizmente ou felizmente, partindo para a ideia de quem ama, como eu amo, né? A educação infantil, nós temos justamente essa responsabilidade de estar aí abordando que nós precisamos desenvolver na criança o desenvolvimento integral, que é justamente com aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, tá? Então, partindo dessa ideia, trazemos aqui as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que está justamente no número 5 de 2009. E o que é que essa resolução, Raquel? Ela fala, ela diz justamente que ela estabelece a organização e o funcionamento da educação infantil. Está justamente ressaltada pelo caráter educacional das creches e pré-escola. E ela traz que direito? O direito da criança a um ambiente que proporcione aprendizado e desenvolvimento. Então, é quase impossível que eu, como professora, não consiga proporcionar um ambiente. Quando eu falo de ambiente de aprendizagem, não está só relacionado a simplesmente, gente, o ambiente sendo espaço físico, mas o que eu posso proporcionar como aprendizagem para as minhas crianças, né? O que eu posso proporcionar de aprendizagem? E aí a gente fala da Base Nacional Comum Curricular. E o que é que essa Base Nacional Comum Curricular ela fala? Que a BNCC, ela traz justamente competências e habilidades. Foi o que aconteceu. Os professores ficaram desesperados, surgiu a BNCC, e agora o que a gente vai fazer? Porque está falando assim, direito de participar, direito de brincar. Isso a gente já faz na educação infantil, mas como que eu planejo agora as vogais? Como que eu planejo os numerais? O que eu vou fazer agora? Como que vai ser o planejamento das minhas atividades? Porque a BNCC, ela está falando de direitos, ela está falando de habilidades, de competências socioemocionais. E aí, como é que eu faço o meu plano de aula? Surgiu justamente essas dores e preocupações de muitos professores a respeito da BNCC. Quem ficou com dúvida? Quem achou que mudou, tipo, sua prática quando chegou a BNCC? Me responda, gente. O que é que vocês acharam? Mudou, não mudou? Me falem aí no chat. Podem mandar mensagem, tá? Se tiver alguém que queira fazer uma pergunta também, daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá? Então, não se preocupem que a gente vai abrir para perguntas, tá? Porque muitas vezes a sua pergunta, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, tá? Então, tá todo mundo tranquilo com a BNCC, né? Que bom, fico feliz. Nenhum comentário aqui no chat, então tá todo mundo feliz. Ninguém tá dormindo, vocês estão aprendendo, né? Quem está aí conectada no conteúdo, coloca eu no chat. Justamente para eu saber se eu não estou sozinha aqui e vocês estão cansados. Gente, na legislação geral e brasileira, a creche e a educação infantil, ainda bem que vocês estão comigo, são como etapas importantes, que foi justamente o começo do meu vídeo.
é de extrema importância. A formação das crianças. Então, não é qualquer formador de educação infantil, que é o que me deixa triste. É qualquer pessoa sem formação nenhuma, sem nenhum curso, está trabalhando na educação infantil. E não é assim. A formação das crianças, a educação é a base, a educação infantil é a base. Então, não é qualquer professor. E não é simplesmente eu ter o meu curso de pedagogia ou qualquer outra formação, estar na educação infantil e parar de estudar. Não é. Eu preciso estar o tempo todo em constante crescimento, porque o meu crescimento vai justamente me proporcionar o meu crescimento profissional como pessoa, e como professora, e como profissional, porque quem estuda, gente, quem está buscando conhecimento o tempo todo, constantemente, a tendência dessa pessoa é crescimento, tá? Então, quem vai crescer, daqui um dia vai se destacar, vai estar em uma coordenação, ou até mesmo abrindo uma creche, um berçário, sendo donas do próprio negócio de vocês educacional. Porque a nossa mente, enquanto professor, é justamente pensar dessa forma. Não, eu não quero ser só professora, mas eu quero trazer a diferença para a educação. E trazer a diferença para a educação não significa dizer que o tempo todo você tem que estar trabalhando para alguém, prestando serviço para alguém. Você pode simplesmente trazer a diferença para a educação, montando o teu negócio na educação, trazendo possibilidades de inovar, de crescer. Mas você só vai conseguir esse crescimento e essa diferença para a educação quando realmente você estiver dedicado e estudando. Infelizmente, a realidade do nosso país é essa. Poucas pessoas querem estar ali dedicadas, estudando, se formando, buscando conhecimento. Mas essa é a grande realidade. Crescimento, conhecimento traz crescimento. E de todas as esferas, pessoal e profissional. Então, ainda existe a realidade de muitos professores não terem formação, estarem só com o ensino médio ou normal, e estar trabalhando justamente na educação infantil. E aí, a ideia desse curso é justamente porque eu senti essa grande necessidade. E esse curso é gratuito, sim, o curso é gratuito. Por quê? Porque a gente sente a necessidade também financeira de muitos professores quererem estar ali o tempo todo em constante conhecimento, mas muitas vezes nem o tempo e a condição muitas vezes não proporciona tudo isso. Então, a formação adequada do educador, ela é essencial para promover uma educação infantil de qualidade. Então, você precisa realmente buscar conhecimento. E aí, partindo dessa ideia, a LDB e a BNCC, elas são justamente os dois pilares que vão nortear a formação e ela vai dizer realmente como é o processo de desenvolvimento da criança. A BNCC, ela já te diz quais são as habilidades, o que é que você realmente precisa desenvolver nas suas crianças. E aí a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil. E essa lei, ela fala justamente sobre isso. Que no artigo 29, gente, quem quiser anotar, é de extrema importância, isso também é questão realmente de concurso. E eu falo de concurso porque muito professor ainda está fazendo concurso e precisa estar fazendo concurso, né, para estar crescendo na sua formação. Então, no artigo 29, ela estabelece justamente a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E justamente ela determina que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. Então, percebam, até qual idade é preciso que na educação infantil esteja justamente desenvolvendo o conhecimento, o desenvolvimento integral da criança, até 6 anos de idade. Até, anotou, gente, a informação que é de extrema importância, até 6 anos de idade. E lembrem sempre de colocar o embasamento da lei, que é para vocês estarem aí embasados. Outra importante informação no artigo 2 das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil é que define os princípios norteadores da educação infantil, incluindo o respeito à criança como sujeito de direitos. O que a gente tem hoje como direito? Olha, presta atenção, o teu planejamento hoje como formador, ele é tão importante que ele é um documento. Ele não é só um caderno que está escrito lá com teus planos de aula. Ele é um documento. Por que ele é um documento? Porque você trabalha
desenvolvendo e planejando os direitos das crianças. E está justamente nas diretrizes curriculares, está na BNCC, e você desenvolve lá no teu caderninho de plano, aquele caderninho que você acha que é só um caderninho velho, que só para o coordenador dar o visto, ele está justamente trabalhando com essa questão, justamente desenvolvimento das habilidades. Você está justamente desenvolvendo as habilidades e o direito dessa criança. Então, você desenvolve e você faz um excelente trabalho, que é justamente com o direito da criança. Cadê aqui meu slide? No artigo 5, o que é que fala, gente? No artigo 5, fala justamente que os objetivos gerais da educação infantil, como desenvolvimento da autonomia, identidade e sociabilidade. No artigo 8, aborda o currículo da educação infantil, enfatizando a interação, a brincadeira e a exploração entre os outros. Muita gente fala, não, a escola exige muitas vezes que não quer só brincadeira. Calma, eu estou trabalhando de acordo com a legislação da educação infantil. Lá nas diretrizes curriculares, no artigo 8, diz que o currículo da educação infantil, nós precisamos trabalhar com a interação da brincadeira, com a exploração, entre outras questões. Então, eu trabalho também dentro da legislação. Por isso, gente, que é tão importante o professor estar estudando e conhecendo sobre a legislação, porque muitas vezes vem algum argumento de alguém, né, só para atrapalhar o teu trabalho, talvez, ou não, e aí você precisa entender sobre a legislação para você ter respaldo e fundamentação para responder essas pessoas que muitas vezes vêm só para criticar mesmo, ou uma abordagem, ou algo que não está legal no teu trabalho, e aí muitas vezes nem conhece a legislação e acaba te criticando. Quando você conhece, quando você tem embasamento, você acaba tendo respaldo para responder. E aí trata justamente da articulação da educação infantil como demais etapas da educação básica. Então, a educação infantil, a partir dos 4 anos, ela já faz parte da educação básica. Outra perguntinha que muita gente não se pega educação básica, está envolvido o que? Educação infantil, ensino fundamental. Então, essa questão também cai muito em concurso público. Artigo 12 discute a formação dos profissionais da educação infantil, incluindo os conhecimentos pedagógicos necessários. Gente, estou indo rápido, vocês querem fazer uma pausa? Vocês querem perguntar? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem fazer, tá, gente? Dúvida? Me ajudem, tá? A Alexandra falou que tá ótimo, que bom. Qualquer dúvida, gente, por favor, me ajudem. A Andréia, tá ótimo, o som tá legal, tá dando para vocês ouvirem. O que é que acontece aqui? Pode continuar. Obrigada, Júcia. Então, vou continuar. Então, a educação básica, ela começa na educação infantil. E aí, a formação dos nossos professores. Como é que acontece? O professor da educação infantil, gente, é muito importante. Ele é o professor mais importante. No início da minha aula hoje, ele é a base, ele é o pilar da educação. Ele é a sustentação, ele é que faz todo o processo bem feitinho, revestido. Para quem pega lá no fundamental, não desmerecendo, que também é de grande importância, vai justamente pegar o trabalho já metade do caminho já sendo feito. Então, por isso que é tão importante, não é só brincar, mas existe um processo de aprendizagem. Brincar faz parte do processo de aprendizado. Muito bem, Maria. A Ana Júlia falou, um aprendizado bem produtivo. Que bom, fico feliz, né, que vocês estão aí gostando. Então, o que é que eu coloquei? Não, a gente vai falar sobre formador da educação infantil. Então, hoje vai ter muita gente que vai dizer assim, talvez não seja a minha praia, eu não curto isso. Ou talvez eu não me identifico, eu não tenho essa sensibilidade, porque o primeiro passo que eu coloquei para vocês foi a sensibilidade. O professor da educação infantil, ele precisa ter sensibilidade. E, gente, falando a verdade, já vem muitos professores tão secos, tão
tão soltos para a educação infantil, sem um olhar, sem uma sensibilidade para uma criança que chora, para uma criança que está ali com o narizinho escorrendo. Eu estou falando de vivência porque eu sou professora de educação infantil, eu sento no chão, eu sei o que é vivenciar a educação infantil. Então, a gente sabe, nossa realidade não é tão fácil, mas é prazerosa, como já colocaram aí. Então, um professor que muitas vezes não tem essa sensibilidade é muito, muito complicado. E eu digo para você, não entra na educação infantil se você realmente não sentir esse prazer gostoso de estar ali curtindo com as crianças, de estar brincando, né, de estar ali sentado no chão, muitas vezes até sujo, diferente dos outros professores, né, das outras áreas que já estão ali, né, até conseguem ir de salto, outras porque as crianças são mais independentes. Mas, infelizmente, na educação infantil, a gente tem realmente essa situação de estar ali no chão, de estar, às vezes, levar uma golfada, um vômito, essa a realidade, eu não vou mentir para vocês, não quero mentir, porque talvez tenha gente nova aqui que ainda não entrou em sala e talvez entenda que a realidade não seja essa. Vamos lá, desenvolvimento profissional. Gente, a BNCC enfatiza a importância do desenvolvimento profissional dos educadores. Olha só, o educador não é qualquer pessoa, tem um documento que fala que ele precisa ter ali um desenvolvimento profissional. E como que acontece esse desenvolvimento profissional? Gente, qualquer curso que vocês estejam fazendo, por exemplo, esse, é um desenvolvimento profissional que vocês estão buscando constantemente. E eu costumo falar que quem busca um desenvolvimento profissional, ele não tem muito estresse, porque ele acaba adquirindo muito conhecimento e a aula, o plano de aula, a didática dele em sala vai melhorando. Ele vai crescendo, ele vai se aprofundando. E quando percebe, ele é aquele professor que o coordenador bate na porta e fala, tipo assim, nossa, por que na tua aula é diferente? Na aula B e C da sala A, B ou C, as coisas não fluem como na tua aula. É justamente por isso, por essa questão, por esse processo de desenvolvimento que o profissional busca e ele vai enriquecendo o currículo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai buscando conhecimento e ele vai se tornando um grande profissional, ao ponto da coordenadora dizer: eu não posso perder essa professora por nada na minha vida. E é isso, gente. Eu quero que você saia desse curso, tipo, sendo esse tipo de professora, a qual todo mundo olha e fala: eu não posso perder essa professora por nada na minha vida. Eu faço a melhor proposta, mas ela não pode sair da minha escola, tá? Eu digo isso porque, como gestora, a gente tem os bons professores que a gente faz tudo por eles, para não deixá-la sair de sala. Os formadores devem buscar aprimoramento constante, participando de formações, cursos, trocas de experiências para se manterem atualizados. E aí a gente fala da didática, da prática. Por que às vezes a minha didática não está tão boa? Por que eu estou me estressando tanto na sala? Porque muitas vezes você não está buscando conhecimento. Às vezes eu sei, você não tem esse tempo de buscar conhecimento. Mas é simplesmente essa parte também. O papel do professor na educação infantil é fundamental para quê? Para o desenvolvimento integral das crianças. Então, perceba a responsabilidade que você tem em desenvolver na criança justamente o processo de aprendizagem. E aí, como eu falei, empatia e sensibilidade. Você precisa ter essa empatia, essa sensibilidade, esse olhar encantador, esse olhar realmente para a criança. Comunicação clara. Saber expressar ideias de forma simples, acessível para as crianças. Por quê? Porque se for um professor que não sabe nem ensinar para a criança, infelizmente as crianças não vão aprender. Então, precisa ser um professor que tenha comunicação clara, objetiva, que saiba realmente como ensinar. Porque, gente, eu ensinar o A, o B e o C para criança pequenininha não é fácil. Eu preciso ter uma linguagem, uma abordagem para as crianças. Então, de fato, eu preciso aprender como me comunicar. E minha comunicação precisa ser acessível e fácil e encantadora. Criatividade. Eu sempre digo que um professor da educação infantil ele tem muita criatividade. Muita criatividade. Todo dia ele pensa em inovar a aula, em levar a uma atividade lúdica, algo inovador. Ele precisa realmente ter essa inovação, estimular a imaginação
e a curiosidade das crianças. Você tem que estar pensando o tempo todo como que ele vai inovar. Observação. Ele sempre está observando o que está acontecendo, se está dando certo aquela estratégia, se aquela aula o Joãozinho está aprendendo, a Maria não aprendeu, o que, que eu vou inovar, quais são as necessidades do meu aluno, e aí as competências desse professor. Quais são as competências que realmente esse professor tem? Esse professor tem competências? Quais são, gente? Conhecimento do desenvolvimento infantil, ele precisa também ter essa questão emocional, principalmente emocional. Aqui colocou, a Maria da Penha colocou, professor ativo o tempo todo, verdade. O professor tem que estar ativo o tempo todo, porque se a criança cair ali, foi culpa do professor. Nossa, infelizmente é uma realidade. Jogos pedagógicos, atividades interativas. E o que mais? O emocional, gente. O emocional é o primordial. Porque se você gritar com uma criança, ela vai chorar, ou ela vai chegar em casa, mamãe, a tia me gritou. Ou a mãe vai ouvir isso e vai ficar muito chateada com você. E aí vai ficar muito chateada. Então, o teu emocional, ele precisa estar também muito equilibrado. Então, realmente, olha e perceba a responsabilidade que é a tua profissão. É tão responsabilidade que tu precisa estar também desenvolvendo, precisa ter essa competência, na verdade. Essa competência emocional de estar ali o tempo todo, mantendo o equilíbrio, que não é fácil, mas é necessário. Então, você também precisa estar ali em fases de crescimento, que é um processo de competência também. E dominar a BNCC, as diretrizes curriculares. Nossa, aquela professora, ela é muito competente. Por quê? Porque ela tem um equilíbrio emocional, porque ela tem um desenvolvimento físico, ela tem uma postura, tá? Então, muitas vezes, às vezes, o professor, ele mesmo desvaloriza a nossa profissão. Professor, ele precisa ter postura, gente, ele precisa ter equilíbrio emocional, precisa saber falar, se comunicar, conhecer os documentos que nos norteiam, que é a BNCC, as diretrizes curriculares, a LDB. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Alinhar as nossas práticas ao currículo nacional e, principalmente, o relacionamento interpessoal, gente. Relacionamento interpessoal. Estabelecer vínculos com as crianças, pais e colegas, colaborar com os outros profissionais da educação, ter justamente essa gestão de sala de aula, que é manter a ordem, a sala organizada. Tudo isso é um feedback para a gente olhar para o professor e falar assim, nossa, não posso perder esse professor, porque olha só, o ambiente de aprendizado dele é muito organizado. Aí eu vou falar bem o que acontece, né? Às vezes a gente vai na sala, aí tá a professora, aí tá as crianças brincando no chão, aí o lixo ali do lado, a vassoura do lado, o rodo do lado, muita coisa desorganizada, e isso acaba sendo desorganizado para as crianças, porque o processo de organização no ambiente, eu não vou falar nesse curso sobre isso, mas até as cores, a psicologia das cores, como que eu decoro a minha sala para crianças que têm dificuldade de aprendizagem, para crianças que são autistas, que têm alguma dificuldade de aprendizado, interferem muito, às vezes elas ficam agitadas porque alguma cor, alguma questão, elemento na minha sala também proporciona isso no cérebro da criança. Então, percebam que a gente precisa estar buscando conhecimento o tempo todo. Por quê? Porque, às vezes, o professor está tão desorganizado na sala de aula que a criança acaba também ficando ociosa. E aí, quando a criança está ociosa, para quem sabe como é professor, ela vai fazer aquele tipo de inquietação na tua sala, não vai parar quieta, vai beliscar o colega, vai morder, vai chorar, vão brigar pelo brinquedo. Isso vai acontecer, porque a tua sala, a tua didática, a tua prática não está organizada. Você não está justamente desenvolvendo competências em você que vai possibilitar essa organização. Quando você faz tudo organizado, e quando eu falo de organização, não é só tu estar limpando a sala, guardando os brinquedos sozinha, fazendo todo esse processo, mas é ensinar às tuas crianças o processo de guardar os brinquedos com você. Isso também é educação infantil. Brincou, agora vamos todo mundo guardar. Às vezes a professora, além de cuidar das crianças, ainda está ali guardando os brinquedos para a sala ficar organizada. E não é bem assim que funciona a educação infantil. Você precisa também
fomentar na criança, estimular na criança o processo de te ajudar a organizar e guardar ela mesma o material, ou fazer um processo de colaboração participativa, como diz o direito de aprendizagem, o eu, o outro e o nós. Então, tu vai ali ensinar também esse processo na criança de desenvolver justamente essas habilidades. E partindo desse nosso momento, gente, eu quero abrir aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Não sei se vai apresentar aqui, deixa eu ver. Eu quero abrir aqui para ajudar vocês. Aqui é o nosso relatório que nós vamos trabalhar amanhã, tá? Relatório individual. Esse daqui é aquele relatório individual, dá para vocês ampliarem aí, ó. Que a gente vai fazer amanhã na nossa aula, tá? Na nossa aula 2. A gente vai ler, a gente vai entender, a gente vai interpretar que é a dificuldade que vocês têm nesse desenvolvimento de relatório, que é de extrema importância, tá? Muito, muito importante o professor saber realmente como fazer esse relatóriozinho aqui, ó, falando sobre a etapa e desenvolvimento da criança. Cada etapa, como que eu vou escrever isso quando a minha direção, quando a minha coordenação, quando o psicólogo pede. Então, a gente vai fazer isso também, tem várias atividades. E a gente tem sim, vai ter sim uma plataforma, tá? E dentro dessa plataforma vai ter todo o material para vocês, mais do que o que eu estou apresentando, tá? A gente vai sim conversar sobre essa plataforma. Gente, quero abrir aqui para vocês tirarem dúvidas e conversarem comigo o que é que vocês acharam da aula, do nosso momento hoje, se deu para aprender, se tem alguma dúvida, o Patrick colocou aqui, jogos pedagógicos, atividades interativas, isso, muita atividade interativa. Sim, a gente vai disponibilizar, tá, Suzy? No finalzinho, eu não vou jogar no grupo, tá? Não dá, gente, para eu jogar no grupo. Então, no finalzinho, eu vou ter um link com vocês, que a gente vai, sim, disponibilizar todo o material. Por quê? Porque eu jogo no grupo e teve gente que não participou da nossa aula, do nosso momento hoje, tá? Então, realmente, a gente vai fazer esse processo de link, de material, tudo organizado para vocês. Gostou da aula? Que bom, gente. Olha, tem perguntas aqui. Vou abrir, tá? Tem gente que está com a mão levantada. Posso abrir? Sim ou não? Para perguntar. Olha aqui quem está com a mão levantada. Deusalina, Larciara, Alexandra Costa e Francirene. Gente, tá aberto o espaço para vocês fazerem pergunta. Suzy, como sempre, maravilhosa aula. Obrigada, Suzy. Como sempre, você participando de todas e crescendo. Gente, a Suzy é aluna minha fiel, tá? A Suzy tinha vergonha até de falar. Coloca aí, confirma, tá, Suzy? Tinha vergonha de falar, mas começou assistindo e fazendo todos os cursos. Os meus cursos pagos, Suzy pagava todos, comprava todos, participava de todos. Hoje, Suzy é coordenadora, né? Faz palestras, pessoa que nunca falava. Prof, peguei uma palestra, me ajuda. Vamos lá, Suzy. Vai lá, você se garante. E hoje ela é palestrante, gente. Hoje ela ensina aí para muita gente. Então, percebam o que eu falei para vocês no começo. Desenvolvimento, gente. É isso, é pegar tudo que vem na mão de vocês. Seja gratuito ou pago, é investimento. Investimento e crescimento de vocês profissional. E vocês precisam crescer, ou vocês querem ficar o tempo todo na aula. Ou vocês querem ser uma Suzy, que hoje, olha aí. Suzy hoje é coordenadora, gente, de escola. É apresentadora aí, fala aí, faz palestra. A Suzy tinha vergonha de participar das minhas aulas do curso. Então, gente, eu sempre pego o exemplo da Suzy, porque para mim é algo gratificante, sabe? Eu fico muito feliz de saber, de ver alunas que estão dessa forma. Tem a Nath também, que não está aqui na aula, mas que a Nath hoje, ela ensina para muitas professoras. E começou comigo, tá? Então, realmente, eu fico muito, muito feliz, tá? De saber que vocês estão, assim, tão empenhadas e dedicadas. Adorei a aula, bastante proveitosa. Gratidão por compartilhar. Aula maravilhosa, só tenho a agradecer. Gente, eu também fico muito, muito feliz de compartilhar essa aula com vocês. E dizer que a gente vai ter, sim,
aqui um conteúdo maravilhoso. Eu vou explicar para vocês como é esse conteúdo, como é essa plataforma, o que é que tem, quais são os materiais que realmente vai ter para vocês disponíveis dentro dessa plataforma. O que é que eu quero ver aqui com vocês? Levantei a mão para confirmar a minha presença. Gente, eu vou enviar agora o link, tá? O maravilhoso link da nossa presença de hoje, tá? Nossa presença de hoje